Existe um ensinamento de Jesus sobre a doença que foi removido dos evangelhos oficiais com uma precisão que simplesmente não pode ser acidental. Um ensinamento que revela algo que a maioria das pessoas nunca sequer considerou. A doença não vem de fora. Não é castigo divino, não é azar, não é apenas genética, nem bactérias ou vírus isolados de qualquer contexto interno. Existe uma origem muito mais profunda, interna, emocional e espiritual. Algo que o próprio Jesus descreveu com uma clareza impressionante e que a neurociência moderna só agora começa a tocar através de áreas como a psiconeuroimunologia e a epigenética. E o mais chocante nisso tudo, o que realmente incomoda quando você para refletir, é que esse conhecimento sempre esteve disponível desde o início. Jesus transmitiu isso com precisão. Seus discípulos gnósticos compreenderam, praticaram e registraram. Mas em algum momento da história, alguém decidiu que você não deveria ter acesso a essa verdade. Porque um ser humano que entende que a raiz da sua doença está dentro dele e que o poder de cura também está dentro dele, deixa de depender de intermediários. Ele não precisa de sistemas que controlem o acesso ao sagrado, nem de estruturas que ditem o caminho da cura. Ele se torna livre, e é justamente isso que foi escondido. Isso foi apenas uma pequena introdução do que você está prestes a descobrir. O que você vai aprender agora pode ser exatamente a dimensão da cura que nenhum médico jamais te explicou. Para entender o que Jesus ensinava sobre a doença, você precisa primeiro compreender como os gnósticos viam a relação entre o mundo interior e o mundo físico. Para eles, não existe separação real entre aquilo que acontece na sua mente, nas suas emoções e no seu estado espiritual e aquilo que se manifesta no seu corpo. O corpo não é uma máquina isolada, funcionando por leis biológicas desconectadas da consciência. Ele é a expressão mais densa, mais visível de um campo completo de consciência que inclui pensamentos, emoções, padrões espirituais e o nível de conexão ou desconexão da alma com sua origem. Aquilo que se desequilibra primeiro no interior, inevitavelmente se manifesta no exterior. A doença física, dentro dessa visão, não é o começo do problema, é o estágio final de um processo que começou muito antes, em camadas mais sutis da experiência humana. É o corpo falando no único idioma que uma mente desconectada consegue entender depois de ignorar por tempo demais os sinais mais silenciosos. Existe um trecho no Evangelho de João, capítulo 5, onde Jesus cura um homem que estava paralisado há 38 anos, mas há algo que quase ninguém explica. Após curá-lo, Jesus não simplesmente o libera. Ele diz: "Veja, você foi curado, não peque mais, para que algo pior não lhe aconteça." Isso nunca foi uma ameaça moral. Dentro da perspectiva gnóstica, isso é um diagnóstico preciso. Jesus estava indicando que a paralisia não surgiu por acaso. Ela nasceu de um padrão interno, de um desalinhamento com a própria natureza divina. E se esse padrão não fosse transformado, o corpo voltaria a expressar a doença, porque a causa continuaria ativa. Os gnósticos identificavam 3 raízes fundamentais de onde surge toda doença. Chamavam essas raízes de as 3 paixões doentes da alma. A primeira delas é a ignorância espiritual, o esquecimento completo da própria natureza luminosa. É viver totalmente identificado com o corpo, com a personalidade, com a história, sem qualquer contato com a essência mais profunda que realmente define quem você é. A segunda raiz é o desejo patológico, aquela sensação constante de carência, como se sempre estivesse faltando algo essencial para que a vida finalmente fizesse sentido. A terceira é o ódio em suas muitas formas,
o ressentimento que não vai embora, a culpa que se repete, o julgamento duro contra si mesmo e contra os outros. E o mais impactante é que essas três raízes não são ideias abstratas, elas têm uma bioquímica real, mensurável, comprovada pela ciência moderna. A ignorância espiritual, viver completamente desconectado de qualquer dimensão interna profunda, mantém o sistema nervoso em um estado constante de alerta. E isso ativa continuamente o eixo do estresse, algo que hoje já está diretamente associado à inflamação sistêmica, à queda do sistema imunológico e ao envelhecimento acelerado das células. O desejo patológico, essa busca incessante por algo que nunca parece suficiente, mantém o cérebro preso em um ciclo dopaminérgico frustrado. Isso gera ansiedade, depressão e comportamentos compulsivos, afetando diretamente o coração, o sistema imunológico e a estabilidade emocional. Já o ressentimento contínuo, esse talvez seja um dos mais perigosos. Ele gera o que a psiconeuroimunologia chama de tempestade inflamatória no corpo. A doutora Candace Pert, pioneira nos estudos sobre neuropéptidos, demonstrou algo que muda completamente a forma como entendemos o corpo. Cada emoção possui receptores em praticamente todas as células, ou seja, o que você sente não fica apenas na mente, se espalha fisicamente por todo o seu organismo. Emoções negativas sustentadas produzem compostos químicos específicos que inflamam os tecidos. O ressentimento tem uma bioquímica, o medo constante tem uma bioquímica, e essa bioquímica literalmente adoece o corpo. No Evangelho Gnóstico de Filipe, encontrado nos textos de Nag Hammadi, que muitos estudiosos consideram preservar ensinamentos diretos dos discípulos de Jesus, é revelado algo ainda mais profundo. A palavra, quando pronunciada a partir da gnose, ou seja, do reconhecimento direto da própria natureza luminosa, tem o poder de dissolver a doença na sua raiz, porque ela não atua apenas no sintoma, ela atinge o padrão de consciência que gerou aquela doença. Era exatamente isso que Jesus fazia quando curava. Ele não realizava rituais externos ou mágicas superficiais. Ele iniciava na pessoa um processo interno, um despertar acelerado, um reconhecimento profundo da causa da doença e, ao mesmo tempo, da luz interior capaz de dissolvê-la. Quando ele dizia ao cego, "A tua fé te curou", não estava falando de crença religiosa passiva. Ele estava descrevendo algo muito mais poderoso, o efeito direto da gnose ativa, da experiência real de conexão com a própria essência divina, atuando sobre o sistema nervoso e, através dele, transformando o corpo físico. E talvez a frase mais precisa que sintetiza tudo isso esteja no momento em que Jesus fala com Marta, antes de ressuscitar Lázaro. Ele diz, "Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus?" Dentro da visão gnóstica, isso não significa presenciar algo sobrenatural externo. Significa experimentar diretamente a própria natureza divina. E quando isso acontece de verdade, os efeitos são tão profundos que o mundo chama de milagre, simplesmente porque não possui outro vocabulário para explicar o que ocorre quando a consciência opera no seu nível mais elevado, livre do medo, livre do condicionamento, livre do esquecimento. Jesus não era apenas um curador, ele era um iniciador, um mestre que despertava nas pessoas o processo de autoconhecimento capaz de dissolver a raiz da doença. Ele mostrava que o poder de cura nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Que a sabedoria que o ser humano precisa não é algo externo, mas o reconhecimento direto da sua própria essência divina, que foi encoberta por essas três forças: ignorância, desejo descontrolado e ressentimento. E agora, é aqui que tudo começa a ficar ainda mais prático, porque a partir daqui você vai entender as práticas reais,
o antídoto direto que Jesus transmitiu e como isso pode ser aplicado na sua vida de forma concreta. A primeira prática é a ativação da gnose curadora através do autoconhecimento. E isso é muito mais profundo do que parece à primeira vista. Todas as manhãs, durante 10 minutos, sente-se em silêncio e faça a pergunta que os mestres gnósticos consideravam a mais poderosa de todas, não. O que está doendo? Ou qual é o meu sintoma? Mas sim, quem eu sou além deste corpo, desta emoção e desta história. Permita-se sentir, ainda que por alguns instantes, essa centelha do pleroma que Jesus ensinava a existir em cada ser humano como sua verdadeira natureza, não como um exercício de imaginação, mas como um reconhecimento real, direto, quase visceral. E a partir desse reconhecimento, visualize essa luz se expandindo dentro de você, alcançando cada parte do seu corpo que precisa de cura. Essa prática ativa algo extremamente específico, a coerência cardíaca e a resposta do sistema nervoso parasimpático, diretamente ligadas à regeneração do organismo. O que Jesus chamava de acender a lâmpada interior, hoje a neurociência chama de ativação vagal. 2 mundos separados por 2000 anos, descrevendo exatamente o mesmo processo. A segunda prática é a palavra medicinal, e aqui está um ponto que poucas pessoas realmente entendem. Os gnósticos ensinavam que a palavra, quando pronunciada com consciência e intenção, tem um efeito direto sobre o corpo. Não é apenas linguagem, é reorganização interna. A prática é simples, mas extremamente poderosa. Identifique o padrão interno que você sente mais ligado ao seu estado atual: medo, ressentimento, carência ou desconexão. E então, durante 5 minutos seguidos, pronuncie em voz audível a declaração oposta, mas não como uma afirmação superficial, e sim como uma verdade sentida, vinda do contato com a sua natureza mais profunda, aquela centelha que você ativou na primeira prática. Existe uma diferença brutal aqui. A afirmação comum vem da mente tentando convencer. A palavra medicinal gnóstica vem do reconhecimento da sua essência, e isso muda completamente o efeito biológico no seu corpo. A terceira prática é a alquimia do ressentimento, talvez a mais difícil, mas também uma das mais transformadoras. O ressentimento prolongado é um dos fatores mais comprovados pela ciência moderna como gerador de doença. Estudos com pessoas que tiveram remissão de doenças graves mostram um padrão consistente: a liberação genuína do ressentimento. Jesus ensinava isso de forma direta quando dizia que o perdão liberta quem perdoa. Mas na visão gnóstica, isso não começa como um esforço moral, começa como compreensão. Primeiro, você identifica a raiz do ressentimento, a dor original, o momento em que você se desconectou da sua própria natureza. Depois, a partir desse estado mais elevado de consciência, você observa a pessoa ou situação que gerou esse sentimento, reconhecendo que o comportamento dela também nasceu de um estado de desconexão, não como justificativa, mas como entendimento profundo da origem. E é exatamente essa compreensão que só acontece quando você sai da dor e entra na consciência que transforma o veneno em medicina. E isso não é apenas espiritual. Os efeitos disso no corpo são reais, imediatos e mensuráveis. A quarta prática é a conexão com o divino interior como fonte primária de cura. Todas as noites, antes de dormir, dedique pelo menos 5 minutos para reconhecer algo essencial. O poder de cura não está fora de você, não está em algo externo. Está na natureza luminosa que existe dentro de você. E quando você começa a entender isso de verdade, não como teoria, mas como experiência, tudo muda, porque você deixa de buscar a cura como algo distante e começa a ativá-la
como algo que sempre esteve presente. Leve sua atenção para o centro do peito. Sinta essa centelha e, a partir dela, direcione uma intenção simples, sem ansiedade, para cada parte do seu corpo que precisa de restauração. Não como um pedido desesperado a algo externo, mas como a ativação de uma capacidade que sempre esteve dentro de você, uma força que nunca deixou de existir, apenas ficou inacessível por causa do esquecimento da sua verdadeira natureza. Essa prática noturna ativa algo extremamente poderoso, os processos naturais de regeneração celular, que acontecem durante o sono. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Esses processos são amplificados de forma significativa quando o seu sistema nervoso entra em coerência. E essa coerência surge exatamente quando você reconhece, de verdade, a sua natureza divina. Agora presta atenção nisso, porque é aqui que começa a ficar real. O que você pode esperar ao aplicar essas práticas com disciplina? Nos primeiros 3 dias, a prática da manhã começa a gerar uma sensação física muito específica, um calor, uma expansão no centro do peito. Isso não é imaginação, é a resposta direta do sistema nervoso parasimpático sendo ativado. É o nervo vago entrando em ação através do autoconhecimento profundo. É o seu corpo confirmando biologicamente que o processo que Jesus ensinava está acontecendo. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas não percebe o que realmente está acontecendo, porque esse tipo de ativação do nervo vago não é apenas um efeito físico, é o início de algo muito mais profundo. É o momento em que o seu sistema começa a sair do estado de sobrevivência e entra em um estado de coerência. E é nesse estado que a sua vibração muda. Quando o seu corpo está regulado, quando o seu sistema nervoso está em equilíbrio, você deixa de emitir sinais de medo, escassez e tensão e começa a operar em uma frequência completamente diferente. E é exatamente essa frequência que permite que você atraia aquilo que deseja: mais dinheiro, relacionamentos saudáveis, mais saúde e, em níveis mais profundos, até aquilo que muitos chamariam de milagres. Mas aqui está o ponto mais importante. Isso que você começou a entender agora é apenas o começo, porque existem princípios muito mais antigos, muito mais profundos, que explicam exatamente como elevar essa vibração de forma consciente e sustentada. E é justamente isso que está reunido no livro Seu Eu Superior, que está disponível no primeiro comentário fixado. Esse livro foi construído com base em ensinamentos ancestrais, incluindo princípios do Kybalion e das Tábuas de Esmeralda, traduzidos de forma prática para que qualquer pessoa consiga aplicar no dia a dia. Ele mostra, de forma clara, como ativar esses estados internos com consistência, como sair de padrões de escassez, como alinhar sua energia com abundância, saúde e relacionamentos verdadeiros e, principalmente, como transformar isso em resultado real na sua vida. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Existe um próximo nível de entendimento esperando por você. E se você realmente quer aprofundar tudo isso que está começando a sentir, o caminho está ali, no primeiro comentário fixado. Agora, quando isso acontece, na primeira semana, algo ainda mais interessante começa a surgir. A palavra medicinal, quando repetida com consistência, começa a criar momentos de silêncio mental, um contraste forte com aquele padrão antigo de pensamentos repetitivos que alimentavam a bioquímica da doença. É como se o seu sistema nervoso estivesse aprendendo uma nova forma de funcionar, não mais a partir do esquecimento, mas a partir da consciência. E no primeiro mês, é aqui que tudo se intensifica. A alquimia do ressentimento começa a gerar mudanças físicas reais, melhora na qualidade do sono,
redução de dores crônicas ligadas ao estresse emocional, mais energia disponível ao longo do dia e uma leveza no corpo que você sente de forma clara. Isso não é psicológico, é a redução direta da carga inflamatória que o ressentimento sustentava dentro de você. Mas existe um detalhe importante e você precisa estar preparado para isso. A sua mente, condicionada durante anos a buscar soluções apenas fora, vai resistir. Ela vai dizer que isso não é suficiente, que é simples demais, que você precisa de algo mais complexo. Mas essa resistência é exatamente o padrão que Jesus identificava como a primeira raiz da doença, a ignorância espiritual, a dependência de algo externo como única forma de cura. Reconheça isso e continue mesmo assim, porque Jesus não curava por acaso. Ele sabia exatamente de onde vinha a doença, da desconexão da alma com sua própria essência, do esquecimento de quem você realmente é no nível mais profundo. E o antídoto que ele transmitiu nunca foi um ritual externo, nem um sistema para seguir cegamente. Foi gnose, autoconhecimento, o reconhecimento direto da sua natureza luminosa. E quando isso acontece de verdade, não só a sua consciência muda, o seu corpo muda junto, a sua biologia responde. Hoje à noite, antes de dormir, faça isso. 5 minutos, centro do peito. Sinta a centelha. Direcione a intenção sem esforço, sem ansiedade, apenas presença. E durma dentro dessa luz. Agora, escreva nos comentários: eu me curo a partir da minha luz interior. Escreva com intenção, porque essa é uma das declarações mais poderosas que você pode fazer, seja para um corpo que busca cura ou para um corpo que quer permanecer saudável. Porque essa frase afirma a verdade mais profunda que Jesus revelou sobre a conexão entre consciência e corpo. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por um processo de doença, porque o que você acabou de aprender pode ser exatamente a peça que faltava a algo que nenhum médico mencionou. E deixe seu like agora, para que essa mensagem chegue a quem precisa, antes que precise de forma urgente. A doença nasce dentro, no esquecimento, na desconexão, nas 3 raízes que foram reveladas há mais de 2000 anos e que a ciência agora começa a confirmar. Mas a cura também nasce dentro, no autoconhecimento, na gnose, no reconhecimento da sua natureza luminosa, que nunca desapareceu, apenas esperava ser lembrada. Jesus sabia disso. E agora você também sabe.